aí, pessoal, tudo bem? Esse VT1 no ar, mais um programa incrível para você que está vendo a gente aí no YouTube, no Portal Super Varejo, nas redes sociais, no Deezer e no Spotify. E agora o nosso bate-papo vai ser sobre dados. E aí eu trouxe um convidado muito especial, ele nunca esteve comigo aqui nesse VT1, é a primeira vez dele aqui com a gente, mas eu tenho certeza que no ano que vem, 2026, ele vai estar muito com a gente. Tudo bem? Vou pedir para ele se apresentar para vocês. Muita gente conhece ele no mercado já. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Gostaria de agradecer pelo convite. Eu sou Felipe Passarelli, Head de Inteligência de Mercado na Scantec. Felipe, seja bem-vindo. Primeira vez, né, que a gente conversa. A gente já conversou aqui com, né, outros executivos da Scantec, mas nossa conversa aqui é inédita. É a primeira vez. Pois é, 2025 foi o ano dos dados. Sim. A gente pode dizer que mudou muita coisa no mercado. Quando a gente pensa na indústria e no varejo, que foi um ano realmente onde os dados esteve assim em alta. Acho que com certeza, né? A gente vem observando aí, ano após ano, né, a questão dos dados, eles estarem aí cada vez mais presentes, né, dentro tanto da indústria quanto do varejo para a tomada de decisões, né? Então, hoje, dificilmente a gente vê, né, os executivos, né, da indústria e do varejo tomando decisões sem estar baseado em dados, né? E acho que o papel da Scantec é realmente também fomentar essa colaboração entre indústria e varejo a partir dos dados que a gente fornece para eles. Antes de você apresentar a Scantec, a maioria conhece, quem acompanha a gente, né? Você, supermercadista, você deve conhecer, indústria também deve conhecer, mas assim, só para vocês ficarem na mesma página que a gente, a Super Varejo, o SVT1, ele é um podcast da Super Varejo, e a gente tem uma parceria, né, Felipe, com a Scantec já tem alguns anos, e a gente desenvolve alguns rankings aí voltados para os setores que são publicados na Super Varejo. Uhum. Antes da gente falar sobre eles, vou pedir para você falar da Scantec, apresentar para o pessoal, né? Para quem não conhece ainda. Sempre tem alguém que não conhece. Entendeu? Sempre é bom a gente retomar e falar um pouquinho, né, do que é a Scantec e da metodologia da Scantec, né? Então, a Scantec ela é líder, né, em inteligência de dados, né, tanto para o varejo quanto para a indústria, né, na América Latina. Acho que um ponto super importante é que a gente trabalha com uma base extremamente robusta. São mais de 13,5 bilhões, né, de tickets lidos, e isso se traduz em mais de 1 trilhão de reais em vendas, né? E acho que tudo isso é importante porque isso garante para nós uma cobertura, né, do mercado do varejo alimentar de mais de 85%, né? Então é uma cobertura super robusta de supermercados e atacarejos que a gente tem nessa base de leitura. Tá? Nacional, né, Felipe? Nacional, né? Exato, nacional. Em todo o Brasil, tanto supermercados quanto atacarejos em todas as regiões do Brasil. As informações são coletadas direto do ticket? Ticket é ticket no supermercado? Ótimo, só explica. Ótimo ponto, Dani. Esse é um ponto fundamental até para entendimento, né? Então, como esses dados são capturados, né? Diferente das pesquisas amostrais ou projeções até estatísticas, né? A Scantec possui uma conexão direta com os sistemas de caixas dos varejos que a gente possui parceria, né? Que a gente possui conexão, né? E com isso, nessa conexão via API, significa que a gente captura esses dados reais de tudo que efetivamente passou pelos sistemas de caixas, né, pelo checkout dos varejos. Então, a gente está falando de dados reais, né, dados censitários de vendas. O tempo todo? O tempo inteiro. Isso garante também para nós, né, alguns outros pontos aí de diferenciais. Então, uma agilidade na informação por conta dessa conexão direta, né? Então, ter a informação de forma mais ágil, ter a informação granular. Então, ao mesmo tempo, né, que a gente tem essa informação granular, essa quantidade de dados, essa grande cobertura, faz com que também a gente consiga atuar desde o estratégico até o tático, né, com as nossas ferramentas a partir desses dados. E vocês leem supermercados com uma loja? Com 10 lojas? Redes? Entendeu? Com uma ou 100 lojas? Todos os tipos. Então, a gente olha tanto os supermercados, né, os varejos menorzinhos, né, supermercados de bairros. Também? Quanto de bairro também? Também os de bairro. Quanto também os nacionais, as grandes redes, né? Então, todo esse ecossistema está conectado na Scantec, como eu falei. A gente tem 85% de cobertura do varejo alimentar entre supermercados e atacarejos, de diferentes tamanhos, né, de diferentes magnitudes. A Scantec, o Felipe, chegou no Brasil não tem muito tempo.
Na verdade, a gente começou uma expansão, né, muito forte, que é recente, né? Se a gente for falar aí nos últimos 4 anos, né? Depois da pandemia, né? Depois da pandemia, tipo, a gente tinha uma cobertura ainda não tão relevante, mas que a gente iniciou com uma estratégia de atuar muito no tático, né? Junto com o time de vendas. Então, por exemplo, quanto eu consigo otimizar das minhas vendas olhando para a performance dos meus produtos, loja a loja, né, daquele determinado varejo. E aí, conforme a gente foi aumentando nossa cobertura de dados, né, a gente começa a trazer as grandes redes também para esse ecossistema. E a partir daí, né, chegando agora em 2025, nessa marca de 1 trilhão de reais lidos a partir desses tickets, o que faz com que a gente saia, né, não só dessa atuação tática, muito voltada para o time de vendas, né? Com a informação ticket a ticket, loja a loja, mas numa atuação também bem estratégica, né? Por conta dessa magnitude, essa cobertura muito ampla que a gente tem do mercado. Imagino que vocês estão acompanhando essa evolução, né? Estão ajudando a evolução desses dados aí. Sim, Antes sim. da pandemia, a gente tinha muito pouco, eu acho. Deu um boom, né? Depois. Eu acho que assim, os dados, né, eles sempre tiveram presentes, né? Mas eu acho que o que a gente acredita muito, o que a gente vem fazendo e fomentando, né, dentro desse ecossistema é a utilização desses dados, né? Então, não adianta você ter os dados e não utilizar da maneira correta, né? Ou então utilizar com um propósito. Então, acho que essa colaboração entre o varejo e a indústria, a gente acredita muito para elevar mesmo, né, o nível das discussões, das estratégias e, consequentemente, isso impactando na experiência do consumidor em loja, né? Então... É bacana. Eu acho que eu acompanho vocês na Scantec, cubro o setor já tem uns anos, assim, eu lembro de vocês, dos primeiros releases que eu recebia da assessoria. Sim, eu acho que mudou muito, cresceu muito, né, Felipe? A Scantec também cresceu muito, né? Cresceu muito. Vocês estão no mundo todo? Não, a gente está, né, em vários países da América Latina, né? Então, a gente está expandindo, inclusive, muito forte agora em algumas regiões específicas, um foco muito grande agora no México, né? E aí outros locais também de expansão vêm aí pela frente, mas hoje principalmente focado numa expansão, né, no México da nossa cobertura. Então, 2026, aguardamos aí novidades? Já começou fortemente, esse ano já está todo vapor. E a ideia é essa, né? Acho que a gente tem avançado nessa parceria, né, com os varejos, não só no Brasil, né, mas em todo o setor aí da América Latina, para que a gente tenha cada vez mais essa robustez de dados. Se eu pensar nas grandes redes, os grandes players aí do varejo, os supermercadistas, estão com vocês? Todos já supermercado, estão... atacarejo. Tanto supermercados quanto os atacarejos, as grandes redes aí nacionais já estão com a gente, né? E isso reflete, né, nesse 85% que eu falei. E o mais legal... reflete nos dados, né? Exato. Nos rankings que a gente publica, eu já vou falar deles. Nos rankings isso também. Dá um peso. E eu acho que a questão, né, de qual que é o benefício disso, né? Como a gente fala dessa cobertura numa base, né, de dados ticket a ticket, ou seja, são dados reais de vendas, né? Então, se eu falo de 85% do mercado, eu estou falando efetivamente qual é o mercado real, né, com essa cobertura de 85%, que é uma cobertura muito alta. Então, isso traz muita qualidade nos dados, traz muita qualidade nos rankings, né, que a gente faz e, consequentemente, né, as oportunidades para o varejo e para a indústria de tomarem melhores decisões. Bacana. Então, agora a gente vai falar dos nossos rankings. Olha, eu já comentei aqui. Para quem acompanha o Super Varejo, a gente tem uma parceria, né, Felipe, com a Scantec já tem uns anos. E a gente solta anualmente 4 pesquisas em parceria com a Scantec. Né? A Scantec que pesquisa, que traz esses dados para a gente, né, apura e a gente publica. Né? E geralmente a gente sai na frente, porque são pesquisas não, são rankings realmente inéditos. Ninguém mais tem, né? Então a gente vai falar, né, Felipe, de cada um deles aí, ó, pensando em 2026, o que nós teremos de rankings em parcerias, né, aqui entre a gente. Então, assim, o nosso primeiro ranking, a gente vai publicar ele, né, na edição de março da Super Varejo Impressa, da revista. Exato. E ele é focado nas marcas. Exato. Né? Vamos falar um pouquinho dele, Felipe, da metodologia. Vamos. Realmente
os destaques, o que a gente pode obter, a indústria e o varejo podem obter de dados ou enfim, que podem usar a favor Perfeito. deles. Vamos falar Perfeito. desse ranking de março. Eu acho que até, né, antes até de falar do ranking especificamente, eu acho que com toda essa metodologia, né, que eu comentei, né, do modelo de negócio, né, da Scantec, e essa nossa parceria, né, com a Super Varejo, eu acho que a gente consegue entregar informações precisas, que acho que é um ponto super importante, né, quase que em tempo real aí, permitindo que, acho que o varejo e a indústria, né, eles entendam melhor o comportamento do consumidor, o que esse consumidor está escolhendo, quais as marcas que ele está escolhendo mais, consegue identificar também algumas tendências, né, dentro do mercado e com isso consiga fazer ajustes, tomar decisões, né, estratégicas e até antecipar movimentos, né, do mercado com muito mais segurança. Então acho que esse é um ponto super importante e aí os rankings entram muito bem, né, nesse setor, né, porque acho que o que a gente desenvolve nessa parceria, né, com vocês da Super Varejo, eles revelam no geral, né, quais as marcas, né, ou em um caso específico, as indústrias que realmente se destacaram em diferentes regiões. Acho que um ponto legal de citar é que a gente está falando, né, de um ranking onde a gente olha 8 regiões Todos diferentes. eles. É só para lembrar, né, Felipe? Cada um são 4 Isso. que a gente publica em parceria com vocês. Cada um tem uma metodologia, Exato. né? Mas as regiões são as mesmas. São as mesmas. E as categorias também, que a gente acaba tratando neles, né? Exato. Então a gente está falando, né, de 8 regiões. Sim. E 176 Isso categorias. Aí, então, Hoje é esse número. Pode ser que esse número cresça. Pode ser. Né, Felipe? A gente tá vendo ainda para 2026 aí, A gente né? está sempre pensando em melhorias, mas realmente, né, é bem robusto. Assim, a gente está falando, né, de muitas categorias realmente do varejo. E eu acho que, né, olhando para essa questão das marcas que mais se destacaram, né, a gente vai falar um pouquinho das metodologias, com base nesses dados reais de vendas, né, e não percepção, ou opinião, ou pesquisa, a gente consegue refletir o que de fato está acontecendo no ponto de venda. Né? E aí falando, acho que sobre a primeira a gente vai soltar ela em março, na edição do Super Varejo, impressa, né? E digital também. Exato. Nossa primeira pesquisa de marcas. A de marcas, exatamente. Então, essa primeira pesquisa, né, qual que é a metodologia em si, né? Ela é uma metodologia mais básica, né? Mas o que a gente faz? A gente apura, né, para cada uma das categorias e regiões quais são as 5 primeiras marcas em termos de faturamento, né, absoluto. Então, são as marcas aí que tiveram no período analisado, né, um maior faturamento. Então, a gente tem as 5 primeiras e aí a gente faz a classificação por cada uma das categorias e cada uma das regiões de atuação. Geralmente, essa pesquisa, né, Felipe, ela acaba apontando as grandes marcas, né? Sim. As grandes indústrias com as grandes marcas, acabam saindo na frente, devido a essa metodologia, só para o pessoal entender um pouquinho, né? Exato, devido a essa metodologia. Tem algumas outras pesquisas que a gente vai... pesquisas não, né? Os rankings que a gente vai comentar, que tem uma metodologia diferente, né? Mas acho que essa realmente é bem focada e acabam sendo, obviamente, as grandes indústrias, né, se destacam, né? Que acabam se destacando, que tem um maior, no fim, market share, né, dentro do nesse mercado. ranking, pessoal, é comum. A gente tem as grandes marcas ali, a gente já espera que elas estejam ali, né? Exato. Mesmo assim, elas podem usar isso a favor, né? É bom que elas estão acompanhando ali o que acontece. Super. Não, isso é bom, né? Tanto, não só para a indústria, mas para o varejo também, obviamente, né? Ter acesso a esses rankings, ainda mais falando, como a gente, né, cobre diversas regiões, é super importante, né? Às vezes tem... isso é muito comum até, tem diversas marcas, né, e indústrias que são mais regionalizadas mesmo, então acho que mostrar isso não só a nível Brasil, mas mostrar também regiões é super importante para essa tomada de decisão dos varejos também. Então aguardem, logo, hein? Tá chegando. Já estamos aí fazendo, né, tá começando a produção já para a gente conseguir entregar em março. Logo a gente, da Super Varejo, já vai trazer essa pesquisa aí, vai ser a primeira do ano, Exato, né? Exatamente. E aí a gente tem, depois em julho, né, Felipe, na edição da Super Varejo impressa, na versão online, e também nós temos a nossa pesquisa de indústria das fabricantes. Exato. Que realmente também fala, né? Você vai... Isso. É parecida a metodologia, é a mesma, eu diria. Né? A metodologia é a mesma, mas ao invés de olhar, né, marcas, a gente olha para as indústrias, ou seja, para os fabricantes. Né? Então, é a mesma metodologia, então a gente ranqueia em faturamento, né, em valor,
quais foram aí os principais fabricantes que se destacaram dentro do período analisado e o mesmo formato, por regiões também, né, dentro aí do universo que a gente comentou de categorias. E acho que nessa pesquisa é meio que acontece com a primeira, né, de marcas. Eu acho que a gente não tem grandes surpresas também, né, Felipe? Geralmente, assim, são realmente as indústrias, né, desculpa, que têm um maior, né, share de mercado, uma maior participação no mercado. Então, também acaba, obviamente, favorecendo, né, tendo aí uma percepção de quais são as grandes indústrias realmente no mercado e que, de novo, é importante, né, para o varejo, por exemplo, saber, né, acho que reforçar talvez esse ponto por decisões de sortimento, né, de precificação, de exposição em gôndola, então acho que isso contribui bastante. É bom que o supermercadista ele tem que se certificar, né? Se Exato. ele tem aquelas marcas ou trabalha com aquelas indústrias. Exato. Eu acho que é mais realmente um ponto de apoio para saber se está faltando alguém ali, né? Exatamente. Para ele poder analisar, enfim. E até para a indústria refletir, né? Mesmo, eu Super. estou aparecendo, como é que tá aí? Exato. Eu sou a principal mesmo, eu não sou. Se ele for o sexto, ele já não aparece no ranking. Ele já acaba não aparecendo. Não no nosso, né? Ele pode, mas no nosso ranking a gente classifica ali os 5, né? Exato, exatamente. Então, aí a gente vai pro segundo semestre e muda, né? O segundo semestre aí a coisa muda. Tem novidades no segundo semestre. E aí é o momento, sabe, de quem? Das marcas regionais. Exato. Eu acho que aí, eu não sei se o mercado, a gente está tentando, porque as duas pesquisas da Super Varejo, com a Scantec, que a gente publica no segundo semestre, elas são novas, né, Felipe? São rankings novos. A gente está realmente trazendo eles para vocês ano a ano ainda, para vocês entenderem, se adaptarem a essa metodologia, entenderem a importância, né? Então vamos falar do nosso ranking que a gente vai soltar em setembro. Em setembro. Que tem a ver com a análise dos tickets, né? Exatamente. Então, acho que falando um pouquinho, né, sobre esse ranking, diferentemente, né, dos dois primeiros rankings do ano, onde a gente fala de faturamento absoluto, tanto das marcas quanto das indústrias, no ranking de setembro, a gente traz um novo conceito, né? Não que seja novo, mas para os rankings, metodologia, né? Uma metodologia nova, exatamente, que é a questão de penetração nos tickets, né? Então, o que significa isso? Traduzindo, né, o que significa. Aqui, a gente não está falando de faturamento, não está falando de unidades. Aqui a gente está falando, como a Scantec faz essa leitura ticket a ticket, eu estou falando da presença das marcas, né, dentro dos tickets, dos cupons fiscais mesmos, da categoria que ele atua. Então, a gente ranqueia as marcas que têm uma maior presença, uma maior frequência, né, nos tickets da categoria que ele atua. E isso é muito legal, né? Porque a gente traz num diferente âmbito, no caso, né? Sem considerar faturamento, que muitas vezes assim, o faturamento também, claro, ele pode estar atrelado a diversos pontos, né? Pode ter um impacto também do preço no faturamento, então aumentou muito o faturamento, mas impulsionado por preço, por exemplo. Então, a gente traz essa metodologia para ver de fato, né, quais estão sendo as marcas de maior destaque de presença dentro dos tickets, dentro dos cupons fiscais da categoria que ele atua. E essa pesquisa tem crescido muito, né, Felipe? Acho que o varejo tem acertado muito bem. Como eu falei, é o momento das marcas regionais aparecerem. Porque necessariamente não é, às vezes a marca principal ou a grande marca, ela pode não ser a mais presente nos tickets, você não sabe. Exato. A gente tem algumas surpresas. Sim. Esse ano acho que a gente, né, vai fazer, inclusive, alguns aprofundamentos, né? Vai ter toda uma trilha assim, para a gente poder explorar cada vez melhor e trazer esses insights, né, para todo o público, para vocês. Varejista e indústria, se preparem. Vocês vão ficar surpresos com, né, 2026. com nomes. Observem esse ranking com atenção, para quem não prestou atenção. Exato. Esses dois rankings, porque eles vão surpreender. E o último que a gente vai soltar em novembro, né, em parceria com vocês, é o ranking de crescimento, né? De crescimento absoluto, exato. Então, esse também é um pouco diferente, né? E aí claro, também a gente traz uma outra visão, uma outra metodologia, que, diferente dos dois, de novo, primeiros rankings, né, que a gente tem no ano, esse ranking a gente está falando de crescimento. E, geralmente, o crescimento a gente pensa em percentual, né? Mas, nesse caso, a gente opta por trazer um crescimento absoluto do faturamento. Então, por exemplo, eu comparo, né, um determinado período de 2025, por exemplo, versus o mesmo período, né, do ano anterior, e aí eu faço a diferença, no caso, né, do faturamento de um ano para outro, né, de um período para outro. Então, a gente traz esse crescimento absoluto.
Isso é importante porque se eu faço em percentual, no caso, às vezes pode ser que uma marca tenha vendido, vamos supor, R$ 1, né, em 2024 e em 2025 tenha vendido 100. Eu vou ter um percentual de crescimento muito grande, né? Mas olha o incremento que teve de faturamento, né? Acaba sendo, em absoluto, ele é muito pequeno. Então, é mais justo a gente fazer, né, o crescimento absoluto em faturamento do que em percentual. Né? Por isso que a gente escolhe essa metodologia em conjunto aí com vocês. E o que você acha, de que maneira esse ranking, esse último, Felipe, pode ajudar a indústria e o varejo? Boa. Eu acho que até esse ponto é bem importante assim, para todas as pesquisas, né? E essas duas novas metodologias mais recentes também são super importantes para esses pontos que eu vou comentar. Né? Então, eu acho que para o varejo, né? O ranking ele acaba sendo fundamental, primeiro, para decisões mais assertivas no que diz respeito a sortimento. Né? Quando a gente fala do ranking de crescimento, às vezes ele pode observar alguma marca que está se destacando realmente, que às vezes não estava lá na visão dele em termos de portfólio. Né? Então, acho que isso ajuda também nas negociações mesmo. Né? Tá. Quando a gente fala tipo, de negociações com fornecedores, toda a questão de planejamento também, né? de promoções. A gente fala também muito da gestão do espaço em gôndola. Então, ter essas visões é muito interessante, né? A trilha dos rankings, porque a gente fala primeiro, basicamente, né, dos líderes, né, em marcas e indústrias. Sim. E depois, nas pesquisas do segundo semestre, a gente acaba falando de outras marcas, às vezes acontece, né, de serem as mesmas também, acontece bastante, mas nessa última, por exemplo, às vezes uma marca que até não tem uma participação de mercado tão grande, mas às vezes ela se destacou muito naquele ano, né? Então é importante... E ela incomodou os grandes. Pode ter incomodado também. Então, é importante olhar para ela, né, entender se faz sentido pro sortimento do varejo, né, para melhorar a experiência do consumidor, porque como a gente faz a leitura dos tickets, é o que o consumidor está escolhendo, é o que o consumidor está consumindo, né, no ponto de venda. Então, acho que é super importante por esse ponto. E aí eu acho que, né, resumindo essa questão do varejista em si, acho que os rankings ajudam o varejista a alinhar, né, suas estratégias no que de fato performa melhor, né, pro consumidor, ou escolhas que o consumidor tem feito com relação a marcas, com relação à indústria. Elas traduzem a escolha dos consumidores. Exato, exatamente. É bom que vocês que nos acompanhem, você varejista, entenda isso. A Scantec, ela só aponta ali a preferência. Isso. Ela lê os tickets, são as compras que passam. Exato. Né? Exato. Eu acho que escuta, isso já diz muito. Exato, exatamente. Quem nós compramos ali, passamos, né? Isso. No caixa ali, e o cupom já sai. Eu acho que isso diz muito, né, Felipe? Eu acho que isso já... Diz muito e eu acho que assim... É o consumidor que está dizendo. É o consumidor, né, que está dizendo. E o consumidor, ele, para vocês, varejistas, o consumidor é o centro de tudo, né? No fim, ele que toma as decisões, então a gente precisa saber o que esse consumidor, ele está... escolhendo, né, quais são as preferências desse consumidor, para que a gente reflita isso nas nossas estratégias, né, na nossa negociação com as indústrias e assim por diante. Então, acho que uma coisa que eu sempre costumo, né, dizer é que acho que um outro diferencial, né, dos rankings é que ele ajuda a elevar o nível das conversas entre indústria e varejo. E a Scantec acredita muito nisso, né? Nessa colaboração mesmo entre indústria e varejo a partir, né, dos dados que a gente fornece. Então, quando ambos eles analisam juntos, né, vamos dizer, os mesmos dados, né, e enxergam claramente essas oportunidades, acho que a conversa acaba mudando, né, de patamar. Então, você sai de um discurso mais genérico ou de hipóteses, né, para uma discussão de achismos, né, para uma discussão mais objetiva sobre performance, sobre oportunidade, sobre prioridades estratégicas. E vocês percebem, falando do varejista, né, do supermercadista, você com uma loja, com 10, enfim, grande player, um supermercado médio, né, uma rede do interior, estado de São Paulo já tem grandes redes aí, né? Vocês percebem que o varejista tem interesse? Eles realmente o canal entendeu a importância de usar os dados? Eles têm esses dados. Sim, sim. Né? A riqueza dos dados que eles têm. Exato.
Eu acho que isso é super interessante, né? Porque o varejista, no fim, ele é detentor dos dados. Ele tem os né? dados, né? Então, ele O tem os ouro, dados. o ouro tá ali. O ouro... Sempre esteve, né? A gente brinca que sem os dados do varejo não somos nada, né? E sempre teve ali. Agora a gente sabe que dá para coletar isso, que dá, né? Exato. Vocês então, por exemplo. O que a gente, né, faz de certa forma, assim, a gente capturar esses dados, né, como eu comentei inicialmente, estruturar esses dados e aí a partir das nossas ferramentas, né, e de iniciativas como o próprio ranking também, a gente consiga traduzir algo que às vezes parece complexo, né, que é manipular os dados, né, que é tirar insights a partir dos dados, para algo que se torna realmente muito passível para tomada de decisão estratégica. Então, acho que a Scantec entra muito nesse sentido de ajudar tanto a indústria quanto o varejo a traduzir esses dados em insights relevantes, né, que vão melhorar não só a performance, mas a experiência do consumidor em loja. E fico imaginando, viu, Felipe, mesmo com a tecnologia que vocês aplicam, tem alguma dificuldade nesse trabalho? Assim, qual é a maior? Tem. Curiosidade, tudo vai. Sistema, né? Mas como é que qual é o maior desafio no momento de coletar esses dados e... Eu acho que tem vários desafios aí durante esse processo, né, que eu acho que para nós, assim, né, geralmente, e acredito que para todos que estão assistindo, como o dado, ele chega já bonitinho, né, num dashboard, ou então um pouco mais estruturado, parece simples, né? Mas por trás disso, tem, assim, uma equipe gigantesca trabalhando. Então, desde o primeiro ponto, acho que crítico para eu ter uma conexão direta com o sistema de caixa dos varejos, pensa que cada varejo, né, tem um sistema, né, diferente. Então, eu preciso me adaptar a isso para que eu consiga fazer essa conexão direta, né, via API. Depois disso, capturando esses dados, tem toda uma equipe também enorme que trabalha em toda a questão de qualidade dos dados, porque os dados chegam, eu preciso validar os dados. O tempo todo. Né? Exato, eu preciso garantir que os dados eles estão chegando. Será que teve algum dia que o dado não chegou e que não tá batendo? Então, toda essa questão de qualidade, né, dos dados também passa por um processo enorme. E a gente tem uma área de excelência, né, dos dados que também participa de toda a classificação desses dados. Então, porque pensa que a gente recebe os dados dos tickets, né? Eu preciso classificar de que categoria esse produto ele faz parte. É cru, né? O ticket é aquela informação crua. É a informação crua. Tá, então, produto e onde comprou. Exatamente. O valor que pagou. E o valor que pagou. Então, traduzir isso, né, e transformar isso numa estrutura mercadológica que a gente chama, também é outro processo, né, que a gente tem dentro, né, de todo esse fluxo para que os dados estejam organizados com qualidade, né, para chegar nos dashboards, nas visões que os varejos e as indústrias eles possuem. Então, é um processo, né, de muitas etapas, envolve pessoas, envolve tecnologia, envolve inteligência artificial que a gente, né, vem aplicando, enfim, cada vez mais. E ajuda, né, Felipe? Vai ajudar, tem ajudado, imagino já, né? Ajuda super. Então, todo esse processo mesmo, porque se a gente falar, né, de 13,5 bilhões de tickets, né, se eu não tiver ajuda 85%, da IA... falta 15% Exato, do território. E a gente tá atrás. E aí, vocês, 2026, vocês vão cobrir aí todo o Brasil? A nossa meta realmente é chegar sempre no 100%. Tá muito perto, então, poxa, tá pertíssimo. Faltam algumas redes, de algumas regiões aí específicas, mas a gente tem uma chance de vocês quase cobrirem, então, o território. Sim, eu acho que tem todo um time, né, trabalhando com esse foco, então estamos aí ansiosos também para 2016, sempre está na nossa meta conquistar maior cobertura e ir evoluindo, assim como a gente veio evoluindo nos últimos anos, né, ter a maior cobertura possível. E os dados, a gente está falando aqui do varejo supermercadista, né, do supermercado, enfim, da indústria de alimentos e bebidas, entre outras, mas vocês trabalham com dados para outros setores? Por exemplo, todo mundo já, sei lá, farmácia, outros setores, vocês... Ótimo ponto. A Scantec, né, a gente nasceu, no caso, com um foco muito grande no canal alimentar, né, nos supermercados, nos atacadistas. Então, agora a gente já está bem consolidado, né, nesse canal. Como você falou, a gente ainda busca, a gente quer aumentar mais ainda essa cobertura, mas nos últimos anos aí também a gente tem avançado bastante em outros canais. Então, a gente já tem uma cobertura muito robusta no canal de farmácias
de lojas de perfumaria também, que, né, é um canal, né, que geralmente não tinha muito essa captura de dados, e é um canal super importante. O e-commerce também. Olha. E o canal Pet. Então, nosso objetivo é ter realmente, né, os dados do ecossistema como um todo. Porque acho que uma coisa, né, que eu sempre costumo falar também é que o consumidor, ele é um só, né? Mas o consumidor, você, Dani, por exemplo, você compra nas farmácias, dependendo da sua necessidade, você compra no supermercado, Sim. você pode comprar no e-commerce. Então, para nós é muito importante ser essa plataforma multicanal, né? Porque isso, inclusive, interfere a gente entender cada vez melhor o comportamento desse consumidor, né? Entender dinâmicas de mercado. Então, putz, será que uma determinada categoria esse ano performou pior no supermercado, mas performou melhor na farmácia, por exemplo? Será que está tendo uma certa migração de consumo? Então, tendo acesso, né, e é isso que a gente vem evoluindo, né, a cobertura também nesses outros canais, porque tendo esse acesso de todo o ecossistema, de todos os canais, a gente consegue fazer análises ainda mais, né, robustas, falando dessa multicanalidade e falando desse consumidor, que ele é cada vez mais multicanal também. Voltando a falar do supermercado e dos nossos rankings, vocês cobrem, nós publicamos 176 categorias, né, nos rankings que a gente analisa. Vocês cobrem quantas categorias? Dá para falar, não? Olha, vocês leem quantas categorias o varejo? São pelo menos, se eu não me engano, mais de 300, 400 categorias. Nossa, então a gente a gente publica quase a metade, né? Exato. Mas com certeza são mais de 400 categorias. Assim, são muitas categorias, realmente. A gente, né, todas as categorias dentro do varejo, né, desde perecíveis. Acho que um ponto super legal também de mencionar, lembrei agora da questão de perecíveis. Cresce, né? Muito, né? Tá no melhor momento, eu diria, né? Esse ano realmente foi uma cesta, né, que performou principalmente bem. a FFLV, né, que a gente está falando, né? FFLV teve um destaque, FLVO, né? E FFLVO, que a gente fala. Isso. Então, o de ovo. Exatamente. Então, teve uma performance boa esse ano, essa sexta. Diferente um pouco, né, de outras cestas aí que esse ano realmente foi um ano bem desafiador, né? O consumo. Qual, por em exemplo, si se vocês se lembram? A gente teve, por exemplo, algumas cestas como mercearia básica, quando a gente olha o ano, né? Foi difícil. O consumo em si, né? As unidades vendidas, teve uma certa retração. O commodity, né, que a gente chama, né? Exato. E tiveram outras cestas também, mas perecíveis durante o ano aí se manteve um pouco mais resiliente. E perecíveis, para vocês terem uma ideia, representa mais de 40% de tudo que é vendido, né, nos supermercados, né, e atacarejos. Assim. Então, quando eu olho o mercado total, perecíveis tem uma fatia de 40%. Então, realmente é uma cesta muito importante, né, e é geradora de fluxo em loja também. Ela é tão importante que nós temos grandes redes aí que nasceram para operar com perecível. Sim. Não vou dizer os nomes aqui, não preciso dizer, mas eu conheço aí, deixa eu ver, uma começou e hoje já tem umas 4, 5 aí que abrem loja só perecível. E tem um outro ponto interessante, Dani, que e tem outras redes também que não nasceram com esse objetivo, vamos dizer, e que estão se reestruturando. Porque realmente, acho que perecíveis é um gerador de fluxo para a loja. E hoje o que as redes querem é uma disputa primeiro pelo consumidor. O consumidor está na sua loja e quando ele está na sua loja, você quer estimular que ele compre mais categorias, que ele compre mais unidades, né, por viagem, no caso. E se ele sair para comprar perecível em outro lugar, né? Poxa, no concorrente aí é... Exato. Então, você pode, né, aproveitar que esse consumidor já está na sua loja e estimular que ele compre outras categorias que vão agregar, no fim, no ticket médio. Isso rende outro podcast, Felipe. Exato. A gente pode fazer um novo podcast. Exato, dá pra gente aprofundar bastante. Mas que bom, é bom observar, porque você, supermercadista, fica atento, né? Exato. Tá vendo? É só... se vocês juntarem os nossos últimos 4 rankings, né, Felipe, que a gente soltou agora em 2025... Exato. Você vai ter uma leitura. Sim. Disso que a gente está falando, né? Já tem uma ótima referência, com certeza. Felipe, foi ótimo. A gente pode conversar aqui mais uma hora. Pô, daria para ficar um tempão aqui conversando, né? Mas vamos deixar para 2026, para você voltar? Para a gente falar aí, de repente, perecível de novo das nossos rankings, conforme a gente começa a soltar, né? Sim. A publicá-los. E eu queria agradecer a tua presença. Obrigado. Quem quiser te encontrar, você quer
falar alguma coisa que eu não te perguntei? Quer dar algum recado? Quem quiser te achar, LinkedIn, da Scantec, como é que faz? Podem ficar super à vontade. Meu LinkedIn é Felipe Passarelli. Se precisarem de alguma coisa também da Scantec especificamente, podem entrar em contato comigo. E ansioso para 2026, acho que vai ser um ano muito bom, temos evoluções aí, esperem que vamos ter novidades também nessa parceria da Scantec com a Super E eu Varejo. quero que você volte aqui para contar pra gente, tá? Pra Com gente certeza, falar estarei de volta. Scantec e da nossa parceria, que eu tenho certeza que vai ser muito positiva e vai ser de sucesso, né? Com certeza. Como foi em 2025? Foi. A gente Com fez. certeza. Nós tivemos um ano muito positivo, né, Felipe? Muito A gente positivo. movimentou aí o varejo, a indústria falou da gente. Exato, exatamente. E estamos aqui para vocês, né, tanto indústria quanto varejistas, o que a gente quer é realmente isso, dar cada vez mais esse acesso às informações, né, com De base munir, né? De nos munir dados. dos dados, é. Exato, para tomada de decisão mais estratégica, mais assertiva, para atender o consumidor, que está cada vez mais exigente, né? A gente vê esse consumidor cada vez mais complexo, né? Como eu comentei, multicanal, então a gente tem que entender esse consumidor, tem que entender o que ele está consumindo, as expectativas dele para colocar na prática e melhorar aí sempre os resultados. E para entender os dados, eles são a chave, né, para você entender isso, né? Sim. E hoje você tem isso. Exato. É só buscar, né, esse acesso e procurar a Scantec, se você tiver alguma dúvida. Felipe, Exatamente. obrigada. Obrigado a vocês. E nos vemos. E para você que está vendo a gente, obrigada. Nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no Deezer, no Spotify. E a gente se vê daqui a pouquinho. Até mais. Obrigado.